Bom, pessoal, para dar início ao nosso estudo da óptica física desse material de vocês, a gente precisa ter a noção primeiro do que é o chamado espectro eletromagnético, tá? Então, eu dei um destaque aqui para esta análise, porque o Enem, ele vem muito forte em cima disso nos últimos anos também. Eles estão cobrando bastante isso. Aliás, foi tema da prova não do ano passado, mas do ano retrasado, o que eu vou explicar do prisma para vocês ali. Tá? Então fiquem atentos. Tá? Eu vou pontuar o que vocês devem saber e o que vocês não devem dar tanta atenção. Tá? Bom, aí a gente tem um espectro. Um espectro, ele nada mais é do que um recorte, tudo bem? Uma faixa, tá? Uma faixa do quê? De frequência e de comprimento de onda, as coisas estão relacionadas, né? Das ondas eletromagnéticas. Vamos lá. Você vinha estudando a ótica no ano passado de uma forma bem geométrica, por isso chamava óptica geométrica. Tá? Você estudava aí a geometria de um raio de luz. Era muito importante que você soubesse que o raio se propaga em linha reta. Quando ele bate num espelho plano, por exemplo, ele reflete com o mesmo ângulo de incidência. Quando ele refrata, você tem um desvio, aproximando ou afastando da normal. Então, você analisava tudo com forma geométrica. Só que você não ficava tão preso ao conceito de onda quando você estudava luz. Porque vocês lembram que no ano passado, quando eu comecei a explicar a ótica para vocês, eu falei que a luz tem um comportamento dualista. Ela pode ser ou onda ou partícula. Vocês recordam-se disso, pessoal? Sim ou não? Sim. E aí, no ano passado, eu falei para vocês que a gente ia trabalhar a luz como uma onda. Mas, em nenhum momento, eu peguei para vocês e falei, ó, gente, vamos falar sobre ondas aqui. Não, vocês precisavam ter a base da ótica geométrica, vocês precisavam ter a base da ondulatória, que vocês viram depois, de ótica, para poderem entender isso aqui. Então, agora você vai juntar aqueles dois conceitos, óptica e ondulatória, para você entender essa faixa que a gente chama de espectro eletromagnético. Bom, as ondas, elas são ondas eletromagnéticas, né? Por que que a luz, ela é considerada uma onda eletromagnética? Pelo fato de a luz, quando ela sai do Sol e atinge a Terra, ela percorre o vácuo. Então, ela anda por um meio que não é considerado um meio material. Se esse meio não é um meio material, a gente diz aí que é uma onda eletromagnética. Se propagasse apenas em meios materiais, a onda seria mecânica. Pessoal, esses termos que eu estou trabalhando com vocês se recordam? Onda eletromagnética, onda mecânica, que é uma onda longitudinal, que é uma onda transversal. Vocês lembram disso? É assim, lembra que eu falei, são as coisas da nossa base de análise, né? Então, onda eletromagnética não depende de um meio material. A luz não precisa de um meio material para se propagar. Então, dentro disso, a gente tem aí algumas não, né? Diversas frequências possíveis para uma onda eletromagnética, ok? Veja aqui, ó, eu quero que vocês observem, deixa eu dar um destaque aqui, primeiro a parte do lado esquerdo desse, putz, que tem muita cor aqui, hein? O rosa não tem sim. Tem que ser o rosa mais claro. Eu quero que vocês analisem isso aqui, ó. Ó. Primeiro, esse lado de cá do seu espectro. Esse lado de cá, ele corresponde às faixas de frequência. Então, a onda eletromagnética, lembrem-se que eu vou até fazer uma representação. Imagina uma onda assim e uma onda assim. Qual delas tem maior frequência? A onda 1 ou a onda 2, pessoal? Fala para mim. 2 ou 1, qual delas tem maior frequência? Isso, Duda, 2. Oscila mais vezes dentro de um mesmo intervalo de tempo. Então, o que eu quero que vocês fiquem atentos é o seguinte. Veja que as frequências elas aumentam de baixo para cima. Olha a potência de 10. 10, 10 ao quadrado, 10 à terceira, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta.
Tá vendo isso aqui? Isso aqui você vai achar nos enunciados como faixas de frequência. O que que essas faixas de frequência representam? Bom, a onda ela tem uma oscilação menor. Conforme a onda vai oscilando mais, você vai tendo classificações para essa onda. E as classificações elas são vistas aqui. Então veja, o que são ondas longas de rádio? Ondas longas de rádio são ondas de rádio. Olha aqui, ó, você está vendo que a faixa da onda longa de rádio, ela vai aqui, ó, de 10 a sexta. Quer dizer, de 10 a 10 a sexta. Então é de 10 a 1 milhão de hertz de oscilação. Então, uma onda que oscile de 10 a 1 milhão de hertz, ela está dentro da onda longa de rádio. Longa ainda, porque ela ainda tem um comprimento de onda considerado longo. Aí aqui você tem o comparativo com o comprimento de onda. Lá do outro lado. Aqui, ó. O que que é o esperado? O esperado é, conforme a frequência aumente, o comprimento de onda deve diminuir. Necessariamente. Se o comprimento de onda não diminuir, alguma coisa está errada, né? Porque o comprimento de onda é a distância de crista até crista. Se essa distância não diminui, tem alguma coisa errada, né? Quanto mais vezes eu oscilo, menor é meu comprimento de onda. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Uma oscilação pequena tem um comprimento de onda de 10 a sétima. Então as ondas longas de rádio, elas vão da frequência de 10 a 10 a sexta, e isso vai corresponder do lado de cá, exatamente aqui, a um número aqui, ó, entre o 10 a terceira e 10 ao quadrado, né? 10 a sétima aqui, ó, de 10 a sétima a 10 a terceira. O que está acontecendo aqui, galera? Está diminuindo, né? Então, conforme a frequência cresce, o comprimento de onda diminui. Aí é aquela relação ondulatória que vocês conhecem, que eu vou até colocar aqui, que tem relação com a velocidade, né? Vou colocar isso daí aqui, ó. V igual a lambda F. Muito importante isso aqui, tem que lembrar dessa expressão aqui, tá? Dito isso, pessoal, veja que a cada aumento de frequência eu tenho uma diminuição do comprimento de onda, beleza? É a primeira relação que você tem que entender do espectro. Depois, cada frequência, vamos olhar só para a frequência agora, hein? Corresponde a um tipo de onda. Então, essa faixa corresponde a ondas longas de rádio. A faixa aqui, ó, de rádio, ondas de rádio AM, é de 10 a sexta a 10 a sétima. Já a televisão e rádio FM é de 10 a sétima até 10 a nona. O que é isso aqui? Ondas de rádio. Pessoal, você já andou de carro. No seu carro tem ali um aparelhinho que você chama de rádio, o rádio do carro. O som do carro, né? O rádio, ele nada mais é um aparelho, nada mais é do que um aparelho que tem a função de captar essas ondas na faixa de frequência rádio, seja AM ou seja FM. Aí você vai com sua mãozinha lá e começa a rodar o botãozinho. Conforme você vai mudando o botãozinho, você vai lá, 100.9, 89 FM, 100.5. Você nunca parou para se perguntar o que é, o que são esses números? Esses números, eles nada mais são do que as frequências. Então, quando você roda o botão, o que você está fazendo? Você está regulando o seu aparelho para que ele capte as ondas na frequência que você está colocando. Então, quando você rotaciona o botãozinho, você pode mudar de AM para FM, não pode? E dentro de FM e dentro de AM também você pode mudar. Então, cada mexida que você dá no botão, você está mudando a faixa de frequência que você quer captar. Entenderam isso até aqui, gente? Tá bom, vamos dar sequência. Bom, então aqui você tem que pensar nessa forma. Cada faixa de frequência vai me dar um comprimento de onda, sendo que cada faixa de frequência me dá um tipo de onda eletromagnética. Então vamos lá, de baixo para cima, ondas longas de rádio, AM, estou aumentando a frequência, hein? FM, ondas curtas de rádio. Aí vem micro-ondas, infravermelho,
radiação visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Presta atenção, presta atenção. Tá vendo que ali no meio você tem uma faixa que ela tá destacada? Que é a radiação visível de luz. Por que que você acha que chama visível? Bom, obviamente porque você vê. Então todo o resto eu não vejo? Não. Você não enxerga uma onda de rádio saindo da antena e chegando no seu carro. Pensou que muito louco? Cada lugar que você andasse com o carro, você ia ver umas ondas chegando? Isso é muito louco, né? Não, você não enxerga ondas de rádio. Ah, eu não enxergo micro-ondas? Faz o teste. Vai lá, põe seu prato no aparelho de micro-ondas, liga ele e fica olhando para ver se você enxerga a onda saindo do magnetômetro, do magneton, desculpa, e chegando no seu prato. Ou você pode pegar é que eu não tenho televisão no quarto, mas pega o controle da televisão, olha a bolinha que está em cima e fica apertando para ver se você enxerga aquela bolinha piscando. Você não enxerga porque você não enxerga infravermelho. Então veja, você não enxerga nada que não esteja dentro da radiação visível. Ultravioleta, raio-x e raio gama nem se fale, né? Portanto, olha que engraçado. O que você vê, o que o seu olho capta, tá aqui, né? O que o seu olho capta tá nesta faixa aqui, ó. De 10 a 14 a 10 a 15. Galera, de 10 a 14 a 10 a 15, vou até escrever isso aqui. 10 a 14 até 10 a 15 Hz de frequência. Dentro desse intervalo, quanto que você tem de diferença aqui? Uma potência de 10, né? Agora, olha quantas potências de 10 existem ainda no espectro. Vai até 10 a 23, então você enxerga um 10 a primeira de 10 a 23. Então existe um 10 elevado a 22 Hz. Galera, 10 elevado a 22 Hz é um número muito grande que você não enxerga porque o seu olho não é capaz de captar. Por isso que o ser humano cria aparelhos para amplificar a deficiência humana dos aparelhos sensitivos. Você não consegue enxergar a muitas distâncias. O que você faz? Você inventa um telescópio. Você não enxerga raio-x. O que você faz? Você inventa um aparelho de raio-x para que num papel você consiga enxergar. Você não enxerga ondas de rádio, mas você cria um aparelho que capte essas ondas. Você não escuta muito bem a longas distâncias, então você amplifica a sua audição com aparelhos auditivos. Então veja, o seu olho ele é um aparelho visual ridículo perto do que a natureza apresenta de ondulatória para você, de luz, de ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Beleza, gente? Entenderam o que é o espectro eletromagnético? Bom, agora vamos para o que nos interessa, né? Se eu não enxergo nada daquilo ali, claro, é importante porque aquilo é uma relação com o meu olho, né? O meu olho é um aparelho que não capta aquilo, então é importante que eu saiba. Não é importante você saber essa ordem. Normalmente esse espectro aí é dado, tá? Mas agora vem o ponto-chave. Dentro da radiação visível, você enxerga o que a gente chama de cores. E as cores, já vou falar o que são cores, mas elas também têm uma ordem dentro daquela faixa de 10 a 14 a 10 a 15. Tudo bem? Só que ao invés da gente falar de frequência dessas cores, vamos falar do comprimento de onda dessas cores. Então você pode ver que o comprimento de onda vai do violeta até o vermelho. O violeta tem um comprimento de onda menor e o vermelho tem um comprimento de onda maior. Portanto, se o violeta tem um comprimento de onda menor, a sua frequência de vibração é maior. Então, cada cor tem uma frequência de vibração. Tudo bem? Portanto, é importante que você saiba analisar essas cores dentro do que a gente vai chamar de prisma newtoniano, dentro do prisma óptico, do prisma de Newton. Tudo bem? Bom, para você saber analisar essas cores dentro do prisma de Newton, você tem que entender o fenômeno que acontece aqui. Então vamos lá.
A luz que vem nesse prisma, sendo o prisma um vidro com uma determinada espessura, seja, tem um índice de refração N2, a luz vem do ar, que tem um índice N1, e a condição aqui é que o N2 seja maior do que o N1. Tá legal, galera? N2... Ué? O que tá acontecendo? Aí, N2 maior do que N1, tá? Isso aqui é muito importante. Bom, então a luz, quando ela vem do ar e incide na primeira face do prisma, ela vai ter uma mudança de meio. Então, quando ela vai de um meio para o outro, a gente diz na física que sofreu uma refração. Se recordam, gente, da refração? Sim ou não, pessoal? Pessoal? Certo. Bom, então o que eu vou analisar aqui? O fenômeno da refração. A luz, quando ela bate aqui, ela vem com a cor branca, né? O branco tá aqui, bateu aqui, ó. Quando bate, eu desenhei aqui para dentro a normal, porque ela é minha reta que eu vou me basear, ou seja, minha orientação para que eu analise esses desvios. Pessoal, presta atenção. Tá vendo isso aqui, ó? O VAVAV. O VAVAV, ele nada mais é do que uma ordem, é uma sequência, que é a sequência das cores que você está vendo aqui. Só que eu coloquei a sequência na ordem de maior comprimento para menor, ou seja, de menor frequência para a maior frequência, ok? Então aqui, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, na ordem aqui. Como que eu observo? Qual é o fenômeno que eu observo aqui? Veja, quando a luz branca entra, ela vai se abrir. Isso aqui a gente chama de dispersão da luz branca. A dispersão da luz branca vai ocorrer nesta ordem. Então, esta ordem é uma ordem da seguinte forma. O vermelho, ele vai estar assim, ó. Opa. Como eu odeio essa parte aqui do cisco quando eu subo. Pronto. Ó, vermelho, ok? Agora, o alaranjado. Opa. Mesmo ponto, né, gênio? O alaranjado. O amarelo. Ó. O verde. O azul. O anil. E, por fim, o nosso violeta. O que aconteceu aqui? A luz branca, ela abriu nesse espectro, ok? E ela abre nesta ordem de frequência, da menor para a maior. O que eu consigo inferir aqui? Que a luz vermelha tem uma frequência menor do que a luz violeta. Por quê? Bom, vamos analisar aqui de acordo com o desvio, né? O meu ângulo 1, que é o meu ângulo de incidência, ele está aqui. Isso vale para todas as cores, tudo bem? Meu ângulo de incidência, ele está aqui, que é o meu θ1, ou meu I. Ângulo de incidência na face 1. Os meus ângulos de refração, eles têm a ver com a diminuição da velocidade, né? O índice de refração não é C sobre V? Ó a ótica e a ondulatória misturando aqui. Presta atenção. Presta atenção. O N2 não é maior, vocês aprenderam isso em refração comigo no ano passado. Se o índice de refração aumenta, ou seja, eu estou indo do N1 para o N2, a luz está entrando do ar para o vidro, o índice de refração está subindo. Significa que a velocidade de propagação aqui dentro da luz vai ser menor. Ok? Agora,
Se vai ser menor, significa que todas as cores elas estão se aproximando da normal. Lembra que quando a velocidade diminui, o ângulo com a normal diminui. Então, os ângulos dessas cores com a normal estão todos menores do que o I1, ok? Dito isso, veja, a velocidade da luz está reduzindo. Então, quanto mais próximo eu tiver da minha normal, quanto menor for o meu ângulo, significa que eu desviei mais, eu me aproximei mais. Todo mundo está acompanhando esse raciocínio, gente? Sim ou não? Porque é uma sequência lógica aqui, sequência conceitual de fatos. Meu índice, ele aumentou, significa que a minha velocidade da luz diminuiu dentro do prisma, só que eu tenho várias velocidades da luz, porque eu tenho várias cores. E como que eu calculo essa velocidade aqui, ó? V. Ah, já está ali embaixo já. V igual a lambda F. Perceba, quem está mais próximo da normal não é o violeta, significa que o violeta ele sofreu um maior desvio. Pera, mas o violeta é o que tem maior frequência, certo? Ó, tá mais para cima, tem maior frequência, menor comprimento de onda. Ah, então peraí. Então, se o violeta tem a maior frequência e eu vejo que o violeta foi o que sofreu mais desvio, ou seja, se aproximou mais da minha normal, significa que a velocidade dele é menor. Ah, então quanto maior é a frequência, menor é a velocidade. Então, esse V reduzir significa que a frequência aumenta drasticamente. Portanto, o violeta tem uma frequência muito alta, o vermelho tem uma frequência muito baixa, por isso que na hora que dispersa, o violeta está muito mais próximo da normal do que o vermelho. Tudo bem, pessoas? Bom, na hora que vai sair esses raios, né? Na hora que esses raios, essas cores, elas saem do prisma, acontece o inverso, né? Por quê? Na hora de sair do prisma, significa que eu vou diminuir meu índice. Então vamos fazer a mesma análise, né? Agora eu estou indo do N2 para o N1. As cores estão daqui para fora. Então, analisem N igual a C sobre V, certo? Se o meu índice vai diminuir, significa que minha velocidade vai aumentar. Se a minha velocidade vai aumentar, consequentemente, a minha frequência eu tenho que analisar a diminuição dela, né? Então, perceba o seguinte. Na hora que vai sair, de novo eu vou ter uma normal aqui desenhada. Tudo bem? Eu vou ter normal desenhada. Só que eu já vou colocar direto para vocês aqui. Ah, meu Deus, de novo. A ordem da saída, porque a ordem é a mesma, né? Aqui eu vou ter o vermelho, o alaranjado, quem mais? O amarelo, Vavave, hein, gente? Vavave. Essa ordem você tem que saber em física, tá bom? Não tem jeito de escapar disso. O verde, o azul, o anil, e o nosso querido violeta, né? Então veja, quando sai, o índice reduz, a velocidade aumenta. Então o meu desvio,
ele vai ser na ordem ao contrário de frequência, né? Se eu deixa eu ver se eu consigo desenhar uma normal, pelo menos, para você entender. Vou tentar desenhar uma normal aqui, ó. Ó, vai dar para ver legal. Eu vou desenhar a normal aqui e a normal lá embaixo no violeta. Ó, perceba o seguinte, quando eu coloco as normais, você consegue ver direitinho que o ângulo de incidência do vermelho é 1 e o seu ângulo de saída está aqui. O ângulo de incidência do violeta é 1. Olha o tamanho do ângulo de saída dele, ó. É muito grande. É muito grande. Tá vendo? Então mantivemos aí a ordem em relação ao ângulo, porém você tem uma ordem aqui, ó. Uma ordem aqui de frequências que vai da maior para menor. Tudo bem? Da menor para maior, isso, desculpa, do vermelho para o violeta. Então, você tem que analisar o prisma de acordo com isso, tá bom? Com índice, velocidade e frequência. É isso que vai ser pedido para vocês. Beleza, gente? O espectro eletromagnético, a dispersão da luz branca. Sim ou não? Beleza? Bom, para fechar de forma bem rápida, falando dos fenômenos aqui, reflexão, refração e absorção. Quando você for ler, leia até aqui, tá? Até a página 74. Bom, galera, reflexão você já sabe, né? A onda bate e ela reflete, ela volta. Vocês estudaram no ano passado comigo que quando a onda ela bate num ponto fixo e ela reflete, ela sofre uma inversão de fase. Tudo bem? Então a onda, como luz, né? Quando ela reflete nas superfícies, ela volta invertendo sua fase. O que mais acontece? A luz, ao invés dela bater e refletir, ela pode bater e passar. Ou pode acontecer as duas coisas também. Tá? As três coisas que eu vou falar podem acontecer ao mesmo tempo, tá bom, gente? A gente vê separado, mas pode acontecer ao mesmo tempo. Quando a onda, a luz bate num lago, pode atravessar o lago, você pode ver o que está embaixo da água. Isso significa que a luz está sofrendo uma refração. Então ela está sofrendo desvio. Está mudando sua velocidade, está mudando sua frequência. Mas o que você tem que analisar é o seguinte. Quando a luz ela passa de um meio para o outro, você está tendo aí um desvio. Esse desvio ele tem a ver com a mudança de velocidade. Assim, ó, isso tem que estar tatuado no seu cérebro. Porque mudou o índice, mudou a velocidade. Ponto. É isso que você tem que saber. E não ocorre inversão de fase. A absorção é quando a energia que a luz carrega consigo, porque a onda transporta energia sem transportar matéria, essa energia ela é absorvida pelos materiais, tudo bem? Fazendo-os vibrar. Então, quando você enxerga um corpo de luz de cor verde, significa que ele consegue absorver os comprimentos de onda de todas as outras cores, menos do verde. Portanto, por que, sei lá, minha camiseta aqui, minha blusa é vermelha? A luz branca, ó, a luz branca que tá aqui, ó, ela está vindo até a minha blusa, ela bate na minha blusa, a minha blusa absorve os comprimentos de onda de quais cores? Alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Absorveu. E refletiu o quê? Qual comprimento de onda está refletindo? O vermelho. Não absorve o vermelho. Então reflete vermelho. Entendeu essa relação, gente? Que o branco é a junção de todas as cores? Sim ou não? Sim? Legal. Então o que vai acontecer com a minha camiseta, por exemplo, se eu trocasse essa lâmpada branca por uma lâmpada verde? O que vocês acham que vai acontecer?
Fica mais fácil, vai. Desenhar aqui. Minha camiseta é vermelha. Eu vou incidir aqui, troquei a lâmpada. Coloquei uma lâmpada verde. Tá chegando verde aqui, ó. O que vai acontecer? Que cor que você vai ver a minha blusa? Professor, eu não sei que cor você vai ver sua blusa, mas eu acho que verde não pode ser, porque você falou que se absorve, não não refrata aquela cor, não é? Reflete, não reflete. Reflete? É, não volta pro meu olho, né? Aquela cor. Então ela foi absorvida, mas não foi Então, refletida. então aí tá sendo absorvido o verde? Isso, então você vai ver que cor. Então eu não vou ver verde E nem vermelho, né? e nem vermelho. Pode ser, eu acho que qualquer outra das cores, menos verde e vermelho. Pode ser essa aqui, ó. Preto. Porque o preto, ele nada mais é do que a absorção de todas as cores e a reflexão de nada. Se a minha camisa é vermelha, é porque ela absorve tudo menos o vermelho, inclusive o verde. Então, se eu coloco o verde para chegar nela, você só vai enxergar o quê? Preto, porque absorveu tudo e não refletiu nada. Isso significa que o preto, ele é a absorção de todos esses comprimentos de onda. Por isso que sair de camiseta preta no sol dá mais calor. Porque a camiseta preta, ela retém todos os comprimentos de onda da luz branca. Já uma camisa branca, não. Uma camisa branca, ela reflete todos os comprimentos de onda. Entenderam, gente, essa relação das cores com a absorção e a reflexão? Professor, só fiquei um pouco confusa nessa última parte do preto. Duda, que cor é minha camiseta? Vermelho? Ou melhor, quer ver? Que cor é o estojo aqui, ó? Azul? Por que que ele é azul? Que luz que tá chegando nele aqui, ó? Que cor? Branco, certo? Branco. Ele é azul, por quê? Chega a todas as cores, que é o branco. Esse carinha aqui, ele absorve todos os comprimentos de onda menos o azul. Ele reflete o azul para você. Tudo bem? Agora eu vou Uhum. desrosquear essa lâmpada branca e vou colocar uma lâmpada verde. O que que esse cara faz com o verde? Absorve. Então, se chegar o verde nele, o que que ele vai fazer? Absorver. Vai mostrar alguma coisa? Não. E aí você veria preto de novo. Ou seja, se um Acho que objeto faz muito colorido, sentido. se o objeto colorido for iluminado com qualquer cor que não seja a dele ou a branca, você vai ver preto. Por quê? Você tem que ver o que está absorvendo e o que está refletindo. Gente, você tem que olhar a cor original e falar, bom, ele é assim porque está vindo branco. Legal. Então está vindo todas, ele está refletindo esta cor. Então ele absorve todas as outras. Então, se você entende essa primeira parte, ao incidir qualquer outra cor no objeto, você entende o porquê que vai ficar preto. Entenderam, gente? Senão eu vou ter que retomar isso na próxima aula. Eu acho que eu entendi, mas vou ter que estudar mais sobre isso. Eu não sei se vai precisar retomar na próxima aula, porque é um pouquinho complicado isso. Quer ver, gente? Ó, Pelo menos. já passou um minutinho, mas eu vou fazer um exemplo com vocês. Vocês têm 10 minutos aí que vocês não conseguem fazer nada, né? Então, eu vou pegar 2 minutos do tempo de vocês, para vocês entenderem isso aqui, ó. Bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou dar um recorte nela aqui e vou colocar lá no ambiente para você analisar a bandeira do Brasil. Eu não sei o que essa questão está pedindo, tá? Eu vou fazer a minha questão aqui. Ó,
Cores da bandeira do Brasil. Estão aqui, tá? Imagina que você está vendo essa bandeira do Brasil aí no seu quarto, cuja lâmpada do seu quarto é branca. Ou você está vendo pela luz do sol que é branca. Ok? Agora, coloquei a bandeira do Brasil no meu quarto, peguei e troquei a lâmpada branca por azul. Troquei a lâmpada do meu quarto branca por azul. Acendi a luz azul e olhei para a bandeira. A pergunta é: quais cores eu vou ver na ordem, hein? Retângulo, losango, círculo e letras. É isso que eu quero. Verde, amarelo, preto, e eu não sei se vai ter branco Eu não estou considerando. das estrelas da Presta faixa. atenção, presta atenção. Troquei a lâmpada do meu quarto de branco para azul. Iluminei a bandeira do Brasil agora com luz azul. Tá chegando só azul. Eu quero saber as cores que eu vou ver do retângulo, do losango, do círculo e das letras. Eu não vou olhar para a faixa branca. Retângulo, losango, círculo e letras. Vamos lá. Que cor eu vou ver o losango? Amarelo. Losango é essa parte verde. O losango é a parte amarela da bandeira, certo? Eu vou ver preto. Losango é Entendi. amarelo porque ele absorve todas menos o amarelo. Que cor que tá sendo iluminado o losango? Azul. O que aquele losango faz com o azul? Ele absorve o azul, que ele só me mostra amarelo. Então, se ele absorve o azul, eu só vejo o losango preto. Retângulo verde está sendo iluminado de luz azul. Por que o retângulo é verde? Porque ele absorve todas e reflete o verde. Ou seja, ele absorve o azul, né? Tá chegando azul. Se ele absorve o azul, ele me mostra preto. Então, que cores que eu veria aqui, ó? Losango, eu veria preto, ou retângulo, desculpa. O losango, preto. Círculo, que cor que eu veria o círculo? Azul. Com a luz branca, ele absorve todas menos o azul. Eu tô colocando azul, então ele tem que me devolver azul. De boa, vou ver preto, preto, azul. E as letras, que cor que eu veria? Preto, porque as letras são de cor verde. Então as letras absorvem tudo menos o verde. Se eu coloco o azul, se eu colocar o azul, ela absorve o azul, porque a letra é verde. Sacou, gente? Foi agora. Com um exemplinho ficou mais fácil. Fez sentido? Na outra aula, eu vou desconstruir isso com vocês. Talvez eu precisar de 3 aulas para esse tema, mas quando a gente for falar de física moderna, falar de Einstein e Planck, eu vou desconstruir um pouco isso, porque essa é a parte que a gente chama mais. Assim, a gente fala que é assim para vocês. Não é bem assim que funciona. Qual a postura de vocês traz o efeito fotoelétrico? Eu vou desconstruir um pouco isso, de absorver e refletir, e eu vou explicar dentro do nível atômico. Eu vou explicar isso com relação às camadas de energia, a vibração de elétrons nas camadas K, L, M e por aí vai. Tudo bem? A gente vai mexer um pouquinho no que vocês viram em química. Tá bom? Pessoal, desculpa tomar tempo de vocês, aqui esse tema é muito importante. Precisava falar bastante coisa, tá? Então, vou parar de compartilhar aqui. Abram as câmeras, por favor, para fazer a chamada. Se todo mundo abrir junto, fica mais rápido aí. Vamos lá, a Duda já tá ali, já vi. Belezinha. Ariadne, tá aí. Yasmin também já vi. De boa. Aqui, Pro. Peraí. Tá bom. Vai abrindo a câmera. A Rafaela também tá ali. Ariadne, beleza, já vi já. Clara tá aí. Clara não, né? Gabriel Henrique. Não tá agora, mas estava boa parte da aula, né? Giovana Espada também saiu agora há pouco, mas estava. Giovana Nogueira tá aí. Matheus também eu já vi. Beleza? Giovana Nogueira. Tudo bem, Mariana. De boa.
Ah, pulei a Beatriz dos Anjos? Pulei. Giovana Nogueira não está. Galera, se não tiver na hora que eu chamar, eu vou dar falta. Não adianta vir depois, porque o amiguinho vai mandar mensagem no celular. Não adianta. Então, não adianta. Ó, o professor tá fazendo chamada, cola aí. Não adianta. Guilherme Reis. Igor. Vamos lá, gente. Tem que liberar vocês para a próxima aula, hein? O Igor não tá. Isabela. Professora, a gente tá no intervalo, relaxa. Não, tudo bem. É que eu tenho um tempo pra ficar com vocês. O Cisco vai fechar o negócio aqui. É verdade. Isabela, tá aí. João Vitor. Aqui, pro. Tô ligando Tá. a câmera. Tá bom. Júlia Pagano Dá tá pra aí. me ver? Tô vendo. Beleza. Júlia Pagano não está. Leonardo não está. Maria Eduarda tá aí. Mariana tá aí, mandou mensagem. Matheus. Patrick. Matheus estava aí também. Rafa, já vi. Yasmin também. Só falta o Renato. Renato? Oba! Abre a câmera? Pode abrir, por favor. Pera aí. Vou iniciar meu vídeo. Bom dia. Buenos. Tá aí, então. Galerinha, é isso, então. A gente se vê na sexta-feira. E um beijão. Até mais. Falou pra vocês, hein? Falou, Rodrigo.